Olá, tudo bem? Que alegria poder estar aqui participando desse momento especial de vigília junto com você. O meu nome é Luiz Henrique, sou pastor da igreja do bairro Camaquã e é muito bom poder partilhar de alguma forma a palavra de Deus com você nesse momento tão especial aqui de adoração a Deus, nesse momento também de estudo da palavra. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você e te convido, se você tem a sua Bíblia aí, ou se não, que você possa aqui prestar atenção nessa leitura. Eu irei ler aqui Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 36. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, a minha Bíblia diz o seguinte: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Até aqui. O fato é que Jesus, o contexto dessa passagem é que logo após a ceia que Jesus fez com seus discípulos, Jesus então se dirige ao Monte das Oliveiras e mais especificamente a um jardim que ficava ali naquela região chamado Jardim do Getsêmani. E nesse jardim, ele vai com esse grupo de discípulos, né? Em um determinado ponto ele deixa a maior parte dos discípulos. Judas já havia saído para chamar ali o grupo de pessoas que iriam prender Jesus, pouco tempo depois. E ele vai um pouco mais à frente, segundo a Bíblia, com Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E esses 3 seguem Jesus mais de perto e Jesus dá alguns passos à frente então, e ele apela aos discípulos para que vigiem e orem, né? E Jesus então começa a clamar, começa a orar, pois naquele momento ele estava sentindo sobre si o peso da culpa do pecado da humanidade. E ele, embora sendo 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E ele sofre, ele sente justamente esse peso e essa separação do Pai, porque a Bíblia é bem clara em dizer que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. E ao sentir esse peso, ao sentir essa dor, essa separação, ele justamente se angustia e começa então a orar. Em uma passagem paralela a esta no Evangelho de Lucas, a Bíblia vai chegar a relatar que Jesus suava tanto e clamava tanto de tal forma que até mesmo ele chegou a suar sangue, de tão angustiante que foi esse momento para Jesus. E óbvio que num momento desses, a gente sempre quer ter amigos, quer ter pessoas que estão ao nosso redor, enfim. Porque uma coisa é a gente passar por momentos difíceis sozinho. E outra coisa é a gente passar por momentos difíceis com verdadeiros amigos estando ao nosso lado. Então, é por isso que Jesus pediu que os seus discípulos não só o acompanhassem, né, mais de perto, não só ficassem ali perto, mas que esses discípulos também estivessem o quê? Orando. Só o fato desses discípulos estarem orando, né, já seria um alívio, seria um conforto para Jesus.
Mas o fato é que, se a gente continuasse lendo o texto, a gente veria que Jesus ele volta 3 vezes para encontrar os discípulos, e nas 3 vezes ele vai encontrar os discípulos dormindo. Ele encontra os discípulos ali, enfim, em um sono, em um estágio de sono profundo, né? Justamente eles não obedeceram ao mandado, não obedeceram à ordem de Jesus, né, de ficarem vigiando e orando. E 2 lições aqui são bastante importantes que eu gostaria de tirar desse texto aqui para nós. A primeira, a importância de termos amigos de oração. É claro que orar é fundamental, mas a Bíblia ela é explícita em mencionar que é importante que a gente dedique tempo para a oração também em grupo, uns com os outros. Então, a oração em grupo, em duplas, em trios, enfim, ou que nem estamos fazendo agora, através de uma vigília online, ela é muito útil e muito importante para fortalecer a nossa fé e para orarmos juntos por um mesmo propósito. Por isso, que a gente possa fazer mais momentos como esse, que nós, aventureiros, desbravadores, que a gente possa se unir cada vez mais em oração, juntos buscando o mesmo propósito, em momentos, em datas importantes, em situações específicas. Vamos buscar mais a Deus em oração, vamos orar mais uns pelos outros. A gente precisa desenvolver uma vida de oração. A gente precisa não só falar mais sobre a oração, mas orar mais. E isso é algo fundamental para a nossa vida, para a nossa experiência cristã. E uma outra coisa que me chama bastante atenção nesse texto, né? Além do fato dessa necessidade, né? Se o próprio Jesus tinha necessidade de ter esses amigos de oração, né? Sentir essa necessidade, que dirá nós, né? A nossa necessidade de termos esses amigos de oração, né? De buscarmos a Deus em oração em conjunto com outras pessoas. E uma outra coisa que me chama bastante atenção é a própria oração de Jesus, né? Quando ele vai orar e ele diz, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele não orou exigindo a Deus como as coisas deviam ser. Ele orou dizendo, olha Deus, se for possível, né? Se tiver um outro caminho, mas como na realidade eu já sei que não tem, é a minha humanidade que está recuando diante do sacrifício, mas seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Então, a gente deve sempre se unir, né, em oração, conforme eu disse antes, mas é unir em oração sempre tendo essa noção em mente. Deus é soberano. Não é a nossa oração poderosa, entre aspas, que vai fazer diferença. É o poder de Deus, do Deus a quem nós oramos, é que faz toda a diferença, né? E Ele é soberano, Ele sabe o que faz. E a gente deve sempre confiar nesse Deus que pode mudar as circunstâncias, pode mudar tudo e todos, mas atua às vezes de maneiras muito diferentes, muito inesperadas. Por isso, que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você e que Deus ajude você para que você possa, de alguma forma, abençoar outras pessoas através da intercessão, através da oração, e seja uma bênção na vida de muitas outras pessoas através da oração. Que Deus abençoe você e tenha uma excelente vigília. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por